Oi, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu me chamo Genival Souza e estou aqui para trazer mais um vídeo sobre ímpios e desviados. Hoje, como tema principal da mensagem, que estará aqui acima, vou falar sobre ímpios e desviados. Mas o texto base que eu vou me referir, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos analisar o que é que nos diz. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Pai amado, abençoe este momento, abra o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Eu vou começar falando sobre ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não conhecem a verdade. E que é a verdade? O Evangelho de Cristo. Vou começar falando sobre aqueles que, apesar de tudo, rejeitam a palavra. Que no caso, os ímpios. Nesse contexto já aparece algo semelhante a ímpios. Pessoas ímpias que estavam se convertendo no ministério de João Batista. Não era se convertendo a João Batista, era se convertendo a Deus. E enquanto João Batista transmitia, poderia ser uma palavra bem dura, mas é uma palavra que realmente é para você entender, refletir, que não temos bem nenhum. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, a esse realizo. E João Batista, ele usava um dos principais pontos aqui nesse texto, que era: arrependam-se, porque está próximo o reino. O rei, um líder, no, significa quantidades. Juntando reino, quantidade, um governo. E ele transmitia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E foi a ele que em Isaías, capítulo 40, versículo 3, se refere à voz do que clama no deserto. Eu posso trazer aqui que aconteceu no período desses dias um dos maiores avivamentos naquele local, que era pelo ministério de João Batista, que Deus já tinha escolhido para pregar, anunciar desde o ventre da sua mãe chamada Isabel. E o seu pai, esqueci o nome do pai, Zacarias. E quando João Batista testemunhava, ele tinha uma esperança. Esperança essa que vidas iriam se converter. E essas vidas que iriam se converter eram ímpios. Essas pessoas eram atraídas por essa voz no deserto. Faço uma pergunta a você: quem iria para o deserto ouvir um homem pregando uma coisa que para alguns loucura? Mas sabe o que acontecia? Deus despertava as pessoas. Deus despertou os ímpios. É Deus que mandava aquele público a João Batista. Era Deus que levava aquelas pessoas ao deserto. E aquela voz, aquela simples voz: arrependam-se, está próximo o reino de Deus. E os ímpios que ouviam a pregação ministrada por João, elas refletiam e compreendiam: eu preciso me converter. Você que está aí do outro lado, está do mesmo jeito, precisa se converter? Seu dia pode ser hoje. Dia
de se converter. Nós, como pregadores do Evangelho, anunciamos o quê? O Evangelho de arrependimento. Pregamos arrependimento. Porque o Evangelho, ele é renúncia das suas práticas imorais, das suas práticas pecaminosas. Evangelho é renúncia. Podemos ouvir a palavra, podemos ler a Bíblia. Gente, a Bíblia não é dos crentes, não. A Bíblia é para todos. Você pode analisar o texto daí. Você pode pegar a sua Bíblia ou pode comprar uma Bíblia e ler. Mas uma coisa é claro. Aqueles que rejeitam Cristo está rejeitando o próprio Deus. Aqueles que negam Jesus está negando o próprio Deus. E aqueles que negam o próprio Jesus, no céu será negado. E como é que eu sei que eu neguei a Jesus? Eu nego a Jesus devido às minhas atitudes. Que atitudes é essas? Atitudes pecaminosas. João Batista, ele não passava a mão na cabeça de gente. Ele só transmitia a palavra. Aí você pode dizer, eu estou bem aqui, eu estou bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. Santo demais você é, né? Mas confessou a Jesus? Não. Pois é. Eu tenho que te dizer. Tem que confessar a Jesus. Tem que confessar. Porque aqueles que não confessam a Jesus, quando eles chegarem no céu, será negado pelo próprio Jesus. E isso é texto bíblico. A Bíblia diz isso. Se eu for partir para esses versículos, vai demorar demais. Mas eu quero ilustrar. Imagine um homem no deserto. Ele dizendo, arrependam-se, está próximo o reino de Deus. Imagine ele pregando. Ele testemunhando a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Ele testemunhando. Aí as pessoas... João Batista. Não, mas... Filho de Isabel? Zacarias? Peraí. Deve estar errado. Eu estou passando por aqui, estou ouvindo uma voz. É uma voz de... Arrependam-se. Está próximo o reino de Deus. Onde é essa voz? Aí deveria ter pessoas que estavam com outros aí de... Ei, bora ver o que é que tem nesse deserto, bora ver. Aí quando chegava lá, tava como diz o cearense, um frepo de graveto no meio do deserto pregando. Era nada mais, nada menos que João, pregando para ímpios. Nessa parte é para ímpios. Vamos já entrar no outro ponto aqui, que é para os desviados. E João Batista testemunhando, pregando, anunciando. Aí as pessoas refletiam e se arrependiam. Gente, é evangelho? Quer evangelho? É para você se arrepender. Olha, o que custa você se arrepender e confessar a Jesus? Não custa nada. Mas só quem entra no céu é quem tem uma vida santa, santificada. Mas isso não vai trazer que você é perfeito. Perfeito nós não somos. Mas aqueles que são separados, chamados santos, separados do mundo. Significando que ele não pratica mais as coisas que o mundo oferece. Agora ele vive apenas para Cristo. Aí eu posso levar um ponto que eu posso dizer que ele se torna um escravo de Cristo. Agora, dependente desse homem chamado Jesus. E João Batista, ele pregava no deserto. Pregava. Ele dizia a verdade mesmo. Era confronto mesmo. Confronto a pecado. Gente, pecado que é pecado, Deus perdoa. Só não perdoa que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é comparar o poder do Espírito Santo e dizer que foi Satanás que operou. Esses que falam, esses que até mesmo se alegram em dizer isso, tá no inferno. Esses que blasfemam, tá no inferno. Mas você,
que está assistindo este vídeo e entendeu que não blasfemou e pede perdão a Deus, chorando, arrependido, você está no caminho certo. Porque quem blasfema nunca se arrepende. Nunca vai se arrepender. Ou seja, já está no inferno. Agora eu quero passar para outro ponto, fecha no versículo 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, ia até onde ele estava. Tá vendo? Olha aí. Os moradores de Jerusalém iam aonde João estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus viram ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produza frutos de arrependimento, digno de arrependimento. Agora, vou passar para outro ponto. Não falei para vocês que ia falar sobre desviados? Os desviados aqui são os religiosos, os da época lá, os fariseus, os saduceus, eles mesmos, essa seita aí, que surgiu nos 400 anos em que não se ouvia mais pregação, profecia, nada. Surgiu esse grupo aqui. Surgiu eles, cresceram, se corromperam, se aceitam. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu não vou sair do texto. Mas Jesus também exortou esses religiosos. Se você não sabe, esses religiosos aqui chamou Jesus de demônio. Príncipe dos demônios, chamou Jesus de Beelzebul, esses religiosos. Eu quero abrir com vocês no livro de Mateus, capítulo 23. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir, que eu estou com a minha aqui. A partir do versículo 1. Eu não vou passar muito tempo aqui não. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filácteros e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas. Quem? Os desviados. Das saudações nas praças e de serem chamados, meu Deus do céu, de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é mestre. Não chame ninguém de pai. Ou seja, vamos analisar aqui. Porque um só é mestre de vocês. Vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Eu não falei que Jesus exortava os fariseus? Mas no versículo 1 que nós lemos, diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Às multidões e aos seus discípulos. Ele exortou aquela seita. Ele exortou os fariseus. Mas isso eu não quis dizer que os fariseus estavam presentes. Estava falando para eles. Mas Jesus estava se referindo a este grupo. Quero voltar para Mateus 3. Aí João Batista diz: produza fruto de arrependimento. O que é produzir fruto digno de arrependimento? Justamente, por exemplo, se eu aceitei a Cristo hoje, amanhã eu não vou estar com aquela vida transformada, de consagração, de jejum, oração, leitura bíblica. Aceitei Jesus hoje ou me converti, é um processo. Deus, através do seu Espírito Santo em nossa vida, ele vai fazendo morada em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nosso corpo é santuário de Deus. E nós, através de Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas, ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. E nesse trabalhar do Espírito Santo, nós vamos tendo a nossa vida transformada através de Cristo.
E eles aqui, esses homens, ele aqui, os fariseus, essa seita, eles não as recebiam e não aceitavam. Se eles não recebiam e não aceitavam, então eles estavam desviados, mas eram religiosos, desviados. E quando eu digo que produzir fruto digno de arrependimento, significa produzir os frutos do Espírito. As minhas atitudes demonstram. Se você já passou por alguém que é crente e percebeu que o comportamento é diferente, eles não falam muita bobagem, fica calado. Alguém briga com ele fica calado. Cristão é diferente. E ali você observa que é um fruto digno de arrependimento, que ele se arrependeu e agora ele produz aquele novo comportamento através do Espírito Santo. Por isso que eu estou pregando a você a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele quer sim que você confesse a ele. Mas ele não vai te obrigar, porque Deus não obriga ninguém. Se você quer receber esse Espírito Santo, aí onde você está, confesse a Jesus. Confesse ao Senhor, porque Ele é o único que pode perdoar os teus pecados, que pode perdoar as tuas transgressões, as tuas iniquidades. Apenas Deus, apenas Jesus. E aonde você está, pelo amor de Deus, não rejeite o que eu transmiti aqui. Não rejeite. Vou fechar a Bíblia, porque eu já concluí. Então, compreenderam que eu falei de ímpios, aqueles que ouviam ia lá e se arrependia. Os ímpios se tornaram justos em Cristo, que é justificados. E os religiosos, os desviados, não recebia. Continuava incrédulo, continuava desviados. Eu falei que Jesus cita eles mesmo, esses homens. Jesus exorta esses homens. Através de suas tradições, estavam corrompidos. Mas eu quero orar por você. Deus amado, Deus santo, aqui estão, meu Pai, aí fora, Senhor, que ouviram essa pregação, ouviram essa palavra, meu Pai, uma palavra bem esmiuçada, Senhor, para o louvor da Tua glória. Espero que tenha entendido. Espírito Santo, abre o coração deles, meu Pai. Se eles não receberem a Tua palavra hoje, se eles não se converterem hoje, Deus, tem amanhã, tem depois da manhã, tem outros dias. Mas, Pai, eu te agradeço por ter transmitido a Tua verdade, o Teu Evangelho. Deus, obrigado. Abençoa, meu Pai, cada um que está aí fora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter chegado até aqui. Deus abençoe, gente. Muito obrigado por tudo mesmo. Tchau, tchau.